que a aula, porque senão eu esqueço. Só para antes de a gente iniciar o capítulo 5, que fala de um contexto pós-globalização, ou melhor, um contexto pós-Guerra Fria, que é o contexto da globalização, vamos juntos resolver essa questão 4, tá bom? Se eu li, Lorena, calma aí. Não, eu vi que você tinha mandado mensagem, mas, perdão, eu acabei pulando. Deixa eu achar aqui sua mensagem. Lorena. Bom dia, Hanna. Queria te pedir desculpa por ter faltado algumas aulas. Eu tive alguns problemas, estou correndo atrás. Desculpa mesmo. Lorena, imagina, pelo amor de Deus, que isso? Esse é o intuito de ter aula gravada, entendeu? Para que quando eu sei, assim, por exemplo, hoje, eu falei, no início da aula, minha internet deu ruim aqui. Eu falei, pronto, hoje eu já não consigo dar aula no ano. Então, assim, a gente tem imprevistos, a gente tem situações complicadas. Por exemplo, minhas aulas com vocês eram sempre às segundas. Aí, acho que foi umas 2 semanas atrás, eu não consegui dar aula de segunda-feira, porque eu também tive um problema. Meu pai ficou internado, saiu do hospital agora, terça-feira, com essa situação de coronavírus. Então, tem coisas na vida que são imprevistas, a gente não tem muito como controlar. Então, assim, não precisa nem se desculpar por isso, tá? Fica tranquila mesmo. E como eu falei, a mesma coisa que eu falei pro Luiz, assiste as aulas gravadas. Se tiver dúvida, pode me mandar uma mensagem no direct do Instagram, tá? Pelo menos nesse momento aqui que a gente tá passando, que é difícil, assim, a gente tá tendo... Por exemplo, nós temos 2 tempos de aula, 2 tempos de 50 minutos. Então, ou seja, eu tenho 1h40 de aula com vocês semanalmente. E aí reduz para 40 minutos, menos de 40, né? Porque tem esse momento que eu converso com vocês e tal. Então, assim, é complicado. Então, o que a gente pode se ajudar, a gente está aí, tá bom? Não fica preocupada, não. Então, vamos lá. Página 68, questão 4, tá bem, gente? Quais capítulos do livro 2 eu já dei? Nenhum, Isabelle. Nenhum. Eu pretendo começar o livro 2 já na semana que vem. Esse é o nosso planejamento de todas as disciplinas. Tá? Começar o livro 2 na semana que vem. Mas aí vai depender se eu vou conseguir terminar o capítulo 5. Tá bom? Vamos lá, queridos. A questão 4, só dando uma recapitulada, esse capítulo 4 fala do contexto europeu no período da Guerra Fria, tá bom? Então ele diz assim na questão 4, analise a tabela a seguir. Lorena, os livros, até onde eu sei, vocês já deveriam estar com os livros, tá? Eu dei uma olhada lá na Agenda Edu e não sei quem recebe os recados, se são só seus pais, os pais de vocês, ou se vocês também têm acesso. Mas eu vi lá um recado falando os dias e os horários em que os livros iriam estar disponíveis na escola, no colégio. Então, provavelmente já teve esse dia. Eu não lembro de cabeça, mas eu lembro que até no recado falava assim, e foi dividido por horário para que não haja aglomeração de pessoas na escola por conta dessa situação de coronavírus. Então, depois, quando acabar a aula, peçam para os seus pais darem uma olhada na Agenda Edu, porque, se eu não me engano, eles receberam esse recado sim. Inclusive, eu perguntei isso para todas as turmas hoje, a turma do 7º ano, se eu não me engano, ou 6º, falou, 6º ano, falaram que já estão todos com o livro, entendeu? Então, depois vocês deem uma olhadinha nisso, tá? Então, vamos lá, questão 4. Analise a tabela a seguir. A tabela fala que o nome dos 3 países bálticos, né? Lituânia, Letônia e Estônia, e o Brasil. E aí mostra alguns dados sobre esses países. A extensão territorial, a população total, o PIB, que é a soma de tudo que um país produz, a esperança ou expectativa de vida em anos, e o IDH, que já é bem conhecido, é um índice bem conhecido nosso, né? E ele pergunta assim: menores em extensão, em população e em geração de riqueza, ou seja, o PIB, as repúblicas bálticas ainda assim apresentam melhores condições de vida para suas populações que o Brasil. Como a herança soviética pode ajudar a explicar o mais elevado índice de desenvolvimento humano das 3 repúblicas bálticas? Meus amores, vamos lá. Eu tô na página 68, Júlia. Cris, página 68, tá bom? Vamos lá, essa questão é linda, gente. Uma pena que apareceu no livro, porque eu poderia lindamente colocar isso em uma prova. Quando ele fala aqui o porquê os países bálticos
tem melhores índices, como ele fala aqui, populacionais e geração de riquezas melhores se comparado com o Brasil. Por que disso? O que isso tem a ver com a herança soviética? Só dando um remember aí. Letônia, Lituânia e Estônia faziam parte da União Soviética. Lembram? Eu falei já com vocês que a URSS era uma união de 15 repúblicas, ou seja, eram 15 países que se uniram formando essa república única conhecida como URSS. Tranquilo até aí? Então, a ideia era que, enquanto esses países bálticos faziam parte da União Soviética, eles recebiam um forte investimento social. Ou seja, recebiam verba para investimento principalmente em saúde e educação. Isso, na verdade, não é exclusividade da União Soviética. Normalmente, países socialistas, eles têm um forte apelo pelas questões sociais, um forte apelo pelas demandas coletivas. Tranquilo? Não sei se vocês acompanharam, mas agora nessa epidemia do coronavírus, os médicos cubanos estão muito à frente, junto com outros pesquisadores, claro, mas muito à frente na questão de pesquisa de vacina para o combate, para a prevenção ao coronavírus, enfim. Então, Cuba, por exemplo, que é um país de cunho socialista, também tem esse alto investimento em saúde e em educação. Tranquilo? Isso é bem característico de países socialistas. Então, o que aconteceu é que, lá na época ainda, quando as repúblicas bálticas, os países bálticos faziam parte da União Soviética, eles receberam muitos investimentos em saúde e educação, fazendo que até hoje, em um contexto de globalização, eles se destaquem com bons índices, por exemplo, do PIB. Tranquilo? É basicamente isso. Tá bom, Davi? Você quer ler a sua resposta para mim? Mas se você escreveu algo próximo a isso, está ótimo. Mas eu gostaria de ouvir sua resposta. Quer ler para mim? Ou alguém que fez essa questão 4 gostaria de ler a sua resposta? Eu posso ler minha resposta, professora? Pode, Rian, fala. Em geral, em países capitalistas, é necessário que exista certa desigualdade social para que o sistema funcione, de maneira que poucos liderem e comandem as atividades econômicas, enquanto muitos trabalhem nos setores e os mantenham. Por isso, nas repúblicas bálticas, faz sentido que haja uma menor desigualdade social e um consequente maior IDH, já que a divisão igualitária de bens e serviços é um dos principais ideais do sistema político econômico socialista, já adotado anteriormente nessas repúblicas. Perfeito, Ian. Completíssima a sua resposta. Completíssima. Perfeito. Perfeito. E eu acrescentaria mais uma coisa, Rian, que nem você e nem eu comentamos. E hoje em dia, esses países bálticos, eles fazem parte da União Europeia. Esses países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, eles não fazem parte do bloco formado pelas ex-repúblicas socialistas soviéticas, não, que é a SEI. Eles abandonaram literalmente o barco e se uniram à União Europeia, que tradicionalmente é um bloco econômico que concentra grande parte da riqueza mundial, mas que é composto, em sua maioria, por países da Europa ocidental, né? Países de tradição capitalista. Então, essa aproximação da União Europeia, essa junção à União Europeia, também contribui para que esses países bálticos tenham um grande desenvolvimento socioeconômico. Tá bem? Eu acrescentaria isso. Davi falou, show, Davi. Então tá. Quer que eu dite a resposta ou tá tranquilo? Então, se vocês escreverem algo ou escreveram algo próximo a isso, que a herança socialista contribuiu para investimento nos setores sociais, tá perfeito. E aí, se você quiser acrescentar essa questão da União Europeia que eu falei no final, também ia ficar lindo, maravilhosa a sua resposta, tá bom? Davi conseguiu fazer. Show de lindona essa questão. Queridos, avançando, iniciamos o nosso capítulo 5. Nossa aula acaba 12h30. Tá bom, Caio? Caio entrou na aula agora, tá querendo desesperado, querendo ir embora. Para de graça, hein, Caio?
Vamos lá. Esse capítulo 5 se chama assim, Nova Desordem Mundial. Basicamente, quando nós falamos em desordem, aí ele coloca o des entre parênteses, é porque tem uma seguinte problemática. Nós saímos, né, final da década de início, melhor dizendo, da década de 90, tivemos aquele processo de fim da Guerra Fria, e o mundo estava vendo ali uma aceleração, uma intensificação econômica e política da importância, da relevância estadunidense. Ou seja, os Estados Unidos, com o fim da Guerra Fria, começou a ter ainda mais destaque. Depois, vou até fazer um parênteses aí. Ano passado, no 8º ano, nós estudamos Estados Unidos. E esse ano, ainda não cheguei com o pessoal do 8º ano ainda nessa parte, mas no 3º ano eu estou falando para eles explicando para o pessoal do 3º ano, como que os Estados Unidos conseguiu deixar de ser um país colonial, porque inicialmente Estados Unidos era uma colônia, aquela ideia das 13 colônias, e se tornar o principal país hegemônico no mundo, tá bem? Então eu estou preparando materiais para o pessoal do 3º ano. Depois eu posso até disponibilizar para vocês, caso vocês tenham interesse. Eu acho algo bem interessante e vocês vão entender até melhor esse capítulo 5, tá? Então, depois, quando acabar a aula, eu disponibilizo já uma parte desse material para vocês. Então, quando o capítulo ele define esse momento pós-Guerra Fria como um momento de desordem mundial, é porque ele está querendo dizer o seguinte: acreditava-se que com o fim, né, esse processo de fim da Guerra Fria, a fragmentação da União Soviética, os países bálticos deixando de ser aliados dos seus tradicionais, deixando de ser aliados dos seus tradicionais parceiros, tendo a queda do Muro de Berlim, o socialismo deixando de ser adotado pelos países do leste europeu, o mundo viu claramente os Estados Unidos ascendendo como a potência única e hegemônica. Ou seja, uma nova ordem, uma nova organização geopolítica estava surgindo a partir da liderança estadunidense. Porém, alguns autores contestam um pouco isso. Por quê? Porque esses autores verificam que vários países começaram a ganhar destaque regionalmente, tá bem? Ninguém está próximo, com exceção da China, nenhum outro país ameaça o posto hegemônico que os Estados Unidos alcançou ao fim da Guerra Fria, tá bem? Isso é indiscutível. Porém, ao mesmo tempo, é indiscutível que algumas potências, alguns países, conseguiram ganhar destaque a nível regional. Exemplo, Brasil. Com a globalização, o Brasil deixa de ser considerado um país coitadinho, um país pobre, e passa a ser considerado, por exemplo, um país emergente. Como assim, Hanna? Não entendi. O que faz o Brasil passar a ser entendido como um país emergente? Economicamente, nosso país avançou. Por quê? Com a globalização, houve um aumento da demanda, por exemplo, por matérias-primas. Porque com a globalização, houve um aumento da atividade industrial. Para ter um bem industrial, você precisa de matéria-prima. E o Brasil possui muita matéria-prima. Por exemplo, minério de ferro. O Brasil produz, por exemplo, muita soja. Então, essa demanda por matérias-primas fez com que o Brasil exportasse muito desses seus recursos e conseguisse alcançar um destaque a nível regional. Ou seja, dentro da América do Sul, o Brasil, junto com a Argentina, são dois países que hoje em dia o Brasil até um pouquinho mais, né? Junto com a Argentina, consegue ter um destaque político e por ter esse destaque político, ou melhor, econômico, e por ter esse destaque econômico, acaba tendo um destaque político. Porque se um país detém muitas riquezas, o seu poder de negociação política aumenta de forma absurda. Conseguem entender essa relação? Porque, imagina, se você está, imagina, sei lá, Chile e Brasil comercializando. Vou dar outro exemplo, sei lá, Venezuela e Brasil estabelecendo relações comerciais. Obviamente, a Venezuela vai querer, por exemplo, exportar o seu petróleo para o Brasil. Porque no Brasil,
há um mercado consumidor que vai demandar cada vez mais do petróleo venezuelano, tá bem? Então, com isso, esse poder, com essa riqueza que o Brasil possui, né, com esse capital disponível em mãos, o seu poder de negociação política também se amplia. Porque aí, por exemplo, o Brasil e a Venezuela podem se articular em prol de um mesmo interesse político. Tranquilo até aí, gente? Então, quando nós falamos em ordem ou desordem mundial, nós estamos falando dessa postura dos Estados Unidos como potência hegemônica, ameaçada apenas pela China, mas com destaque, que acaba desestabilizando um pouco, com destaque dessas potências regionais, como é o caso do Brasil dentro da América do Sul. Nós temos, por exemplo, a África do Sul, dentro do continente africano, nós temos, por exemplo, na Ásia, nós temos a própria China, nós temos o Japão, nós temos os países do Sudeste asiáticos também, asiáticos, como Indonésia, Tailândia e por aí vai. Então, nós temos regionalmente potências que possuem destaque e acabam tendo um certo grau de influência econômica e política, ainda que a nível regional. Então, é disso que o capítulo trata, tá bem? Na página 73 do livro de vocês, ele destaca isso. Se eu não me engano, eu já falei isso na aula passada, mas não tem problema, eu recobro esse estudo com vocês. Diz assim, na página 73. Com a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e o fim do socialismo na maior parte dos países, a bipolaridade que dividia o mundo entre Estados Unidos e União Soviética chegou ao fim. Apesar de possuir amplo poderio militar, a Rússia perdeu muito de sua posição em razão de dificuldades econômicas. Nesse cenário, surgiu uma nova configuração político-econômica ou uma nova ordem ou desordem mundial, que foi o que nós acabamos de falar. Então, aqui no gráfico, ou melhor, no mapa, que o título é Mundo, Nova Ordem Mundial no século XXI, ou seja, nesse contexto pós-Guerra Fria, chamado de globalização, nós temos como o símbolo máximo, a potência máxima indicada pela bolinha rosa grande, os Estados Unidos, né, sendo destacada como potência econômico-militar. Mas aí, até no material que eu vou enviar para vocês hoje, da turma do terceiro ano, é possível nós afirmarmos que os Estados Unidos é muito mais do que uma potência econômica e militar, tá? É uma potência política, por exemplo, pelo fato dos Estados Unidos ser um membro permanente do chamado Conselho de Segurança da ONU. Não sei se já ouviram falar nisso, mas basicamente a estrutura da ONU ela é bem segmentada, ou seja, dentro da ONU existem diversos ramos que cuidam de diversos aspectos envolvendo a diplomacia mundial. Então, tem um órgão da ONU, uma instituição da ONU, chamado Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança, que é o principal órgão da ONU, instituição da ONU, é responsável por manter basicamente a paz mundial. Então, é nessa organização, Conselho de Segurança, que é definido se um país pode ser invadido ou não. É definido estratégias para a resolução de problemas de movimentos separatistas. Tranquilo? Movimentos separatistas é quando uma etnia que está dentro de um país ou está entre a fronteira de vários países quer se separar e formar um novo país, tá bem? Isso é movimento separatista. Então, essa é a função do Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança ele é organizado da seguinte forma. Tem 5 membros permanentes, que são basicamente os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos França, nós temos China, nós temos Rússia, nós temos Estados Unidos e eu estou esquecendo de um. França, China, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, lembrei. Os cinco vencedores. China não foi vencedora, tá? Mas ela entrou depois, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Além disso, tem os 10 membros que são rotativos, que são alternados de 2 em 2 anos. O Brasil já foi membro rotativo desse Conselho de Segurança. Mas, Hanna, o que isso influencia para os Estados Unidos? Influencia o seguinte: quem é considerado membro permanente do Conselho de Segurança da ONU tem o poder de veto, ou seja,
qualquer decisão pode ser vetada, impedida de ser posta em prática se um membro permanente falar não quero que isso aconteça. Tá? Então, os Estados Unidos ele tem esse poder de veto, o que dá uma certa autoridade, um certo destaque político para ele. Então, os Estados Unidos também é uma potência, por exemplo, cultural. Grande parte dos elementos culturais que nós consumimos no nosso dia a dia, livros, séries, músicas, filmes, hábitos alimentares, tudo isso vem, grande parte desse nosso consumo vem dos Estados Unidos. Então, isso faz entender por que os Estados Unidos é considerado uma potência hegemônica e que não está ameaçada por praticamente ninguém, a não ser a China, pela questão econômica, né? Mas esse mesmo mapa mostra essas potências emergentes. Então, nós temos a Rússia, nós temos China, nós temos o próprio Brasil, que eu já tinha comentado com vocês. Enfim, nós temos uma série de países que regionalmente se destacam, que foi o que eu havia comentado. Tranquilo até aí, gente? Me dê um joinha para eu saber que está tudo ok, porque hoje eu estou acelerada. Paulo Vitor me disse aqui, ó, show, Hanna. Tranquilo então, avançando. Vamos em frente. Na página 74 do livro de vocês, tem um quadrinho que explica o que é a ordem mundial. Basicamente, nós chamamos de ordem mundial a organização geopolítica do mundo em um determinado contexto histórico. Não sei se eu compliquei ou ajudei mais. Mas, em outras palavras, é como os países se aliam em um determinado momento. Vou dar um exemplo mais prático. A turma de vocês tem 40 e poucos alunos. E assim, dentro de sala de aula, eu já tenho uma imagem, quando eu estou ali na frente, eu consigo ter uma imagem de quem é mais próximo de quem. Então, por exemplo, eu vejo que o Couto é bem próximo, por exemplo, da Cris e da Júlia Bernardino. Então, ali eu já vejo um grupo. E o João também, né? O João Pedro. Vejo ali que tem um grupo. Tem um grupo dos meninos ali, do Paulo Vitor, dos meninos lá de trás. Tranquilo? O Couto é próximo de geral, me disse Cauã. Tem o grupo ali da frente, que eu vejo mais, Davi, Lorena, enfim. Então, eu tenho essa imagem na minha cabeça dos grupos. Essa organização da turma é uma ordem mundial, uma espécie de ordem mundial, agora, no ano de 2020. Mas, de repente, ano que vem, quando vocês forem para o primeiro ano, né, ensino médio pode mudar muita coisa, enfim, eu posso ter um novo rearranjo. Eu posso ter... tem o grupo das meninas que entraram esse ano também, né? Mas ano que vem, eu posso ter pessoas que não são tão próximas esse ano, mas que vão se tornar mais próximas. Tranquilo? Então, ano que vem eu vou falar o quê? Eu vou falar que as coisas mudaram, exatamente, Isabela. Eu vou falar que tem uma nova ordem mundial. Então, quando nós falamos em ordem mundial, nós estamos falando um rearranjo das relações entre os países. Imagine que cada um de vocês representem um país. É isso, basicamente. Tranquilo? Então, tem um quadrinho na página 74 falando sobre isso. O livro de vocês faz uma diferenciação entre o que é globalização e o que é mundialização. Eu, Hanna, particularmente, nas minhas aulas, se o livro não mostra isso, eu nem comento, tá? Por quê? São conceitos muito contraditórios e que não faz tanto sentido, não faz tanta diferença assim a gente entrar nessa discussão. Mas eu preciso comentar, já que tem no livro de vocês. Quando nós falamos em globalização e mundialização, alguns estudiosos entendem da seguinte forma. Mundialização é um conceito que era muito usado principalmente nos países europeus. Tá bem? A partir daquela ideia da expansão do mundo. Se vocês lembram aí das aulas de história de vocês, as aulas de história tem um troço chamado, por exemplo, descobrimento do novo mundo. Vocês já ouviram falar disso? Por exemplo, a Oceania é considerada um novíssimo mundo, porque foi descoberta muito depois, séculos mais tarde, se comparado com os outros continentes, por exemplo, o continente americano. Então,
Os europeus chamavam esse processo, que eu vou explicar já já, de mundialização, ou seja, conhecimento e ampliação do conhecimento do que é o mundo. Tá? Ampliação da ideia do que é o mundo. Por exemplo, eu falava com o sexto ano, agora há pouco, com eles eu estou estudando cartografia. E aí eu falei que o primeiro globo terrestre, globinho terrestre, surgiu em 1490. E o primeiro globo terrestre, por exemplo, não tinha a representação da América. Porque até então os europeus nem sabiam da existência de América. Tá bem? 1490, eles nem sabiam que existia América. Tá bem? Mas, graças ao avanço da ciência, das pesquisas e das navegações, alcançaram a América e descobriram e exploraram e massacraram, enfim, né? Não vamos entrar nesse debate agora. Então, os europeus chamam um processo que eu vou explicar já já de mundialização. Mas, de forma geral, na maior parte do mundo, esse processo que os europeus chamam de mundialização é conhecido como globalização. E o que é esse processo? Basicamente, é o processo de aprofundamento da conexão entre os países, tá bem? Muito antes, por exemplo, até das grandes navegações, os europeus já estabeleciam as suas conexões, por exemplo, lá nas Índias, que na verdade era a Ásia, que ele chamava de Índias, né? Então, desde que o mundo é mundo, desde que o homem começou a ter o desejo de expandir o seu conhecimento territorial, os povos estabelecem relações, conexões. Mas quando nós falamos em globalização, nós estamos falando em um aprofundamento dessas conexões, tá bem? Porque houve um aprofundamento dessas conexões apenas em um contexto de globalização, que é um contexto a partir da década de 90, de 1990. Porque a partir da década de 90, houve cada vez mais uma aceleração, uma intensificação das técnicas de transporte e de comunicação. Gente, não vou nem muito longe, vou usar um exemplo claro. Hoje, 2020, eu estou aqui dando aula para vocês da minha casa, graças à internet e ao computador. E vocês estão assistindo também, graças à internet e ao computador. Na minha época de estudante, se houvesse uma pandemia dessa, nós iríamos ficar sem aula. Porque grande parte das pessoas não tinha acesso ao computador e à internet, não era tão difundido. Consegue entender? E olha que eu estudei na época de 2000 e bolinhas, tá bem? Na lista da década de 2000, não faz tanto tempo assim. Tranquilo? Então, nós falamos que o processo de globalização, que foi iniciado a partir da década de 90, ele veio intensificando cada vez mais o avanço e possibilitando cada vez mais o avanço dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Então, com isso, você tem informação cada vez mais fácil sobre as mais diversas partes do mundo. Você tem a possibilidade de acessar de forma cada vez mais rápida áreas muito distantes de onde você mora. Por isso, na página 75, tem uma imagem que sempre aparece quando nós estudamos globalização, que é essa aqui, olha. Gente, eu acho que na geografia, acho que essa imagem é a mais conhecida da vida. Sério. Essa imagem, ela apareceu pela primeira vez no livro de um geógrafo chamado David Harvey. O David Harvey, ele mostrou essa imagem no livro dele chamado A Condição Pós-Moderna. E ele quis explicar através dela a seguinte coisa: o mundo está encolhendo. Mas calma, não é que o mundo está realmente encolhendo fisicamente. Na verdade, o que está acontecendo é que, graças ao avanço das tecnologias de comunicação e de transporte, nós temos uma sensação que o mundo está encolhendo. Ou seja, eu posso me comunicar agora com alguém que está, por exemplo, em Portugal, com alguém que está na Espanha, com alguém que está na Austrália, no Japão. Porque basta pegar meu celular, WhatsApp, chamada de vídeo e é isso. Eu posso chegar muito fácil também a esses locais por conta dos aviões. Então, ele mostra aqui que, conforme os transportes foram evoluindo, o mundo foi encolhendo. Ou seja,
graças ao avanço das tecnologias ligadas ao transporte, eu tenho de forma cada vez mais rápida acesso às áreas muito distantes de mim. Tranquilo, queridos? Isso nos traz uma sensação que nós vivemos em uma aldeia global. E de repente você fala, cara, Hannah, quando você fala aldeia, eu lembro de indígenas. Mas quando você fala global, eu penso no mundo todo. Mas calma aí, indígenas não são pessoas que vivem isoladas? Entre aspas, tá? Inclusive, né, dia 19 foi o dia do índio. Isso aí é um papo para um outro momento. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando eu falo que a globalização nos traz uma sensação que nós estamos vivendo numa aldeia global, é o seguinte. O avanço dos meios de comunicação, de transporte, estão encolhendo tanto o mundo que nos traz uma sensação de que nós estamos muito próximos. Mesmo morando, por exemplo, nós aqui, mas existindo pessoas morando em outros países, nós temos uma sensação que estamos próximos. Porque por conta do avanço da comunicação e dos meios de transporte. Tranquilo até aí, queridos? Hoje eu vou parar aqui com vocês. Eu queria muito finalizar esse capítulo, mas não deu, não tem problema. Na próxima aula eu finalizo. Nossa próxima aula, inclusive, vai ser segunda-feira. Mas nós vamos terminar na segunda, então, esse capítulo sobre globalização. Tranquilo, gente? Farei chamada. Deixa eu pegar meu diário aqui. Eu tô pensando que vocês já estão no primeiro ano. Eu peguei o diário do 9º ano. Agora deixa eu achar o diário certo, que é o 9º. Achei. Vou fazer chamada rapidaço. Meu Deus. Vou abrir o microfone de todos vocês agora, tá bem? Deixa eu abrir para vocês me responderem. Quem não tem microfone, já vai me falando aqui que está presente no chat, por favor, tá bem? Alexandre. Álvaro. Ângelo. Bernardo. Caio. Camille. Davi Ribeiro. Presente. Cauã. Cristiano. Elizabeth. Presente. Docinho. Emily. A vaca mordida agora. Presente.